Mateus 7, 21 até o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. À medida em que nós progredirmos nessa pregação, parecerá a você que nós lemos Mateus 7, 21 a 23 por nenhuma razão. Mas não se preocupe que antes do final dessa mensagem, nós voltaremos a Mateus 7, 21 a 23, e você entenderá exatamente por que escolhemos essa passagem para ser a leitura inicial dessa pregação. Tá bom? Então fique tranquilo. Quantos aqui, quem de vocês já percebeu que existem determinadas músicas que te conectam a Deus? Vocês já tiveram essa experiência? Músicas que conectam você a Deus. Bom, algumas semanas eu assisti um pequeno trecho de um vídeo no YouTube, no qual um homem afirmou exatamente isso. Um homem que professa a fé em Jesus afirmou que determinadas músicas detêm a capacidade de nos conectar a Deus. E quando eu ouvi isso, eu fiquei triste e ao mesmo tempo irritado. Eu fiquei triste e ao mesmo tempo irritado. Eu fiquei triste e irritado porque com tal afirmação, esse homem que professa fé em Jesus demonstrou ter um conhecimento deficitário de tudo que Jesus é e de tudo que Jesus conquistou para o seu povo. Se você não entendeu o problema de afirmar que determinadas músicas são capazes de nos conectar a Deus, talvez você também tenha um conhecimento insuficiente do Evangelho. E se é esse o seu problema, ainda bem que você veio a esse culto. Porque nesse culto nós tentaremos sanar esse conhecimento insuficiente que você tem do Evangelho. Se você não entende o problema, é porque talvez você não está lembrado daquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. O único que detém a capacidade de nos conectar a Deus é Jesus. É aquele que, sendo Deus, se fez homem para que por meio da sua vida perfeita de obediência à lei de Deus e sua morte sob a maldição da mesma lei, nós fôssemos salvos. Talvez você ache essa minha crítica pedante. Talvez você ache essa minha crítica elitista. Para que vai criticar o coitado do homem lá que disse que determinadas músicas o conectam a Deus? Se até mesmo alguns de vocês tiveram essa experiência, né? Determinadas músicas, a pessoa ouve aquela música, me sinto conectado a Deus agora. Então você deve estar pensando, o João é um baita de um pedante e elitista ao fazer esse tipo de crítica. Bom, apesar de você achar a minha crítica pedante e elitista, a questão que nós vamos tratar nessa pregação, ela é crucial. E eu quero que você preste atenção nessa palavra, crucial. É uma questão crucial, tanto literalmente, tanto do ponto de vista literal, como também do ponto de vista metafórico. Porque a palavra crucial, ela primeiro surgiu como uma derivação da palavra cruz. Essa questão é literalmente crucial porque ela trata da necessidade e do significado da cruz
de Jesus. E ela também é uma questão metaforicamente crucial, porque ela lida com aquilo que é fundamental para a salvação dos pecadores. A crítica soa pedante e elitista unicamente porque os cristãos professos que detêm maior audiência na mídia, por exemplo, eu no meu canal do YouTube, eu tenho incríveis 55 inscritos. 55 inscritos. Já o camarada que afirmou que há músicas que o conectam a Deus, ele tem cerca de 500 mil inscritos. Então existe uma vasta diferença, né, entre a audiência que eu consigo e a audiência que ele consegue. A crítica soa pedante e elitista unicamente porque cristãos professos que detêm maior audiência na mídia, intencionalmente ou não, eu não sei se eles fazem isso propositadamente ou não, eles usam uma linguagem por demais imprecisa e descuidada ao tratar do que se relaciona a Deus, a Escritura e a salvação dos pecadores. A linguagem que eles usam é uma linguagem descuidada. É uma linguagem imprecisa, que não tem precisão, que não é certeira. E quando usamos uma linguagem imprecisa e descuidada, por exemplo, pense nos seus relacionamentos pessoais. Aqueles que são casados. Se você usar uma linguagem descuidada e imprecisa com o teu cônjuge, não vai haver briga? Né? Se você queria dizer mas você não cuidou das palavras que você usou. Você não quis raciocinar exatamente como que queria comunicar essa ideia então você usou uma linguagem imprecisa, uma linguagem descuidada, e o teu cônjuge, justamente porque você usou uma linguagem descuidada e imprecisa, não entendeu porque de fato você não falou Ele entendeu B. Porque com a tua linguagem descuidada e imprecisa, em vez de você falar você falou B. E então, quando ele reagir ao B que você falou, você vai ficar, peraí, mas eu queria dizer isso. Por que tu tá fazendo isso se eu falei aquilo? A pessoa vai dizer, mas foi assim que tu se expressou. Eu não tenho culpa, o teu cônjuge vai dizer, que tu usaste uma linguagem descuidada e imprecisa para comunicar aquilo que você estava pensando. Então, no casamento, nos relacionamentos humanos, quando nós usamos uma linguagem imprecisa e descuidada, sempre ocorre confusão. Quando nós usamos uma linguagem imprecisa e descuidada para nos referirmos a Deus e a tudo que diz respeito a Ele, invariavelmente nós vamos perverter a verdade bíblica. E essa perversão da verdade bíblica é tal que, em vez de chegarmos a uma imagem perfeita de quem Deus é, de como Ele se revelou na Escritura, nós chegamos a uma caricatura criada pela nossa linguagem imprecisa e descuidada. E se o Deus que eu adoro e sirvo é uma caricatura, é uma deturpação do Deus verdadeiro, a caricatura que eu fiz do Deus verdadeiro não passa de um ídolo incapaz de trazer salvação, e isso faz de mim um idólatra. Por exemplo, vários pastores se afirmam que Jesus não tem nenhum problema com casamento homossexual. Né? Acho que todos aqui nós já ouvimos pastores afirmando que não. Se Jesus vê amor ali, Jesus não é contra. Se existe amor entre um homem e um homem, Jesus é completamente a favor que aqueles dois homens se casem. Se Jesus enxerga amor entre uma mulher e outra mulher, Jesus quer mais é que elas se casem mesmo. Esse Jesus é um Jesus caricato, né? Porque o Jesus da Escritura vai dizer, não. Eu sou absolutamente contra o casamento homossexual.
Então esse Jesus criado por esses pastores é um Jesus caricato, é um Jesus falso, é um ídolo falso. Portanto, ao adorarem esse Jesus caricato, esses pastores se fazem idólatras. Porque eles não estão adorando o Jesus da Bíblia. Eles estão adorando a um Jesus que eles criaram na sua própria mente. Então nós devemos lutar contra toda e qualquer imprecisão e descuido nas nossas palavras, especialmente quando nossas palavras se referem a Deus e a tudo que a Ele concerne, uma vez que o diabo, tanto literal quanto metaforicamente, está nos detalhes que são camuflados por essa nossa linguagem imprecisa e descuidada. Então, ainda que essa crítica soe pedante e elitista aos que usam uma linguagem imprecisa e descuidada para tratar do que concerne a Deus, é necessário afirmar que o homem citado há pouco, esse que afirmou que existem músicas que detêm a capacidade, o poder de nos conectarem a Deus, este homem está completamente errado ao afirmar isso. E já que nós estamos tratando acerca de música e fé cristã, eu quero dizer que eu fiquei apavorado com o que se diz nesses podcasts cristãos acerca da relação que existe entre a música e o crente. Eu ouvi também um podcast cristão, estava entrevistando um irmão nosso lá da África, e esse irmão estava dizendo que não, que quando na música, quando nós usamos acordes menores, nós estamos invocando demônios. Da onde tu está tirando isso, cara? Onde foi que Davi escreveu isso, que os salmos não devem ser cantados acompanhados por acordes menores? Porque esses acordes menores, eles causam vibrações no reino do Espírito, e essas vibrações são negativas, elas atraem demônios para a vida das pessoas. Eu não sei a parte, o preâmbulo ao livro de Salmos que Davi escreveu, eu não achei essa parte em que ele afirma que não devemos usar acordes menores. Você sabe que é um acorde menor, né? Vou dar um exemplo aqui no teclado. Aqui. Vai trazer os demônios para nós, hein? Aqui, ó, quer ver? Peraí. Tem que dar volume aqui, senão não funciona. Isso aqui é um acorde maior. Feliz. Isso aqui é dó menor. Triste, né? Então, dó maior, dó menor, né? Então, oi? Termina com feliz, é. Esse irmão nosso dizendo, olha, nós não devemos usar acordes menores, e se você está escutando alguma música e nessa música tiver algum acorde menor, pronto, está perdido, cara, porque agora o demônio vai agir na tua vida. E eu estava ouvindo isso de raspão, porque não era eu que estava ouvindo, eu estava num lugar onde alguém estava ouvindo isso, e eu comecei a ficar irritado enquanto eu estava ouvindo isso. E eu tava com o meu tablet e eu propositadamente abri o YouTube e coloquei qualquer outro vídeo para ficar rodando ali, porque eu não queria mais ouvir as idiotices que aquele cara estava falando. Porque eu estava irritado, eu ia começar a pecar por culpa dele. Da mesma forma que Moisés pecou por culpa de Israel, né? Moisés diz, olha, eu pequei, eu fiquei irritado, mas a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, porque vocês ficaram me irritando. Vocês ficaram resmungando porque não tinha água. Eu fiquei tão irritado com isso que em vez de falar a rocha, eu bati na rocha. Então Moisés diz, sim, eu pequei, mas a culpa é de vocês. Então eu pensei, eu vou pecar por culpa desse camarada aí que está falando besteira. Eu não quero mais ouvir esse camarada. Eu coloquei um outro vídeo lá para rodar, porque eu não queria mais ouvir ele falando. Mas eu fiquei apavorado, especialmente com o que a Sara Sheva... Quem conhece aqui a Sara Sheva? Eu fiquei apavorado com o que ela tem a dizer
acerca da relação entre o crente e a música. E não apenas com o que ela tem a dizer acerca da relação da música com os cristãos. Quase tudo o que essa mulher fala com respeito a qualquer coisa não passa de lixo venenoso e mortal. É impressionante. A mulher consegue só falar besteira. Eu vou dar um exemplo aqui de uma besteira que ela falou. Isso já faz algum tempo, alguns anos. Ela falou que existem casais na igreja cujo relacionamento que foram unidos, não por Deus, e sim pelo diabo. Então, fala, por exemplo, de alguém que fez algum trabalho de macumbaria, né? Uma mulher se apaixonou por um homem, mas esse homem tinha uma namorada, né? E ela fez um trabalho, então, de macumbaria para esse homem terminar com a namorada e se apaixonar por ela e tudo, e deu certo. E os dois se casaram. E daí depois os dois se converteram a Jesus e vieram para a igreja. Então ela sai com essa, de que na igreja está cheio de casais que, em vez de terem sido unidos por Deus, foram unidos pelo diabo. E eu pensando, mas isso era verdade? Olha só, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, né? Quando Paulo escreve para as igrejas da Galácia, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossenses, a maioria dos crentes nessas igrejas não eram judeus. Eram gentios, eram pagãos, eram pessoas que, antes de se converterem a Jesus, serviam a deuses falsos. O que significa que todos aqueles casais se casaram antes da sua conversão a Jesus, também casaram debaixo da influência dos espíritos malignos que agiam nas religiões daquelas pessoas. E Paulo, quando vai escrever para os casais da igreja de Éfeso, ele não diz, olha só, tem muitos aí que foram unidos não por Deus, foram unidos pelo diabo. Paulo afirma isso. Quando ele fala acerca do casamento para a igreja em Éfeso, ou quando ele fala acerca do casamento para a igreja de Colossos? Não, né? Porque não importa qual era a tua religião, qual o teu envolvimento com Satanás antes da tua conversão em Cristo. Não importa se você conquistou a pessoa amada com o trabalho de macumbaria. Você veio a Cristo, o teu cônjuge veio a Cristo, foi tudo feito novo. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu. Não, mas foi feito o trabalho de macumbaria. Não importa se foi feito o trabalho de macumbaria. Porque agora, imagina só, o casal, o novo convertido, né? O casal está lá na igreja e ouve a pastora Saracheva. Ela não devia se autoproclamar pastora, porque não existe pastora, né? Mas está lá a pastora Saracheva no podcast afirmando que tem muito casal na igreja que foi unido não por Deus e por diabo. E daí tem aquele casal, então, que recém se converteu a Jesus e vai pensar, tá bom, mas e agora? O que a gente vai fazer? A gente deve se separar, então? Qual é a solução para esse problema? Porque se não foi Deus que nos uniu, se foi o diabo, então quer dizer que esse nosso casamento é uma maldição, não é uma bênção. Então a gente deve se separar, Saracheva? E se a gente já tiver filhos, Saracheva? O que vai ser dos nossos filhos agora? Outra besteira que ela afirmou é que uma mulher, quando ela mantém relação sexual com um homem, uma relação sexual desprotegida, ou seja, sem camisinha,
né? O sêmen do homem vai invadir o útero dessa mulher e vai contaminar o útero dessa mulher por mais ou menos 10 anos. O que significa que se essa mulher tiver relação com um homem, ou com vários anos, né? Num período de 10 anos. E daí, de repente, ela se casa. E ela tem um filho com o homem com o qual ela se casou. A Saracheva diz que o filho que nasceu dessa união está contaminado com o DNA de todos os homens com os quais aquela mulher manteve relação. E ela cita, inclusive, um texto bíblico para supostamente comprovar isso. Ela cita a lei do levirato, né? Aquela lei do Antigo Testamento que dizia que se um homem casou com uma mulher e ele não teve filhos e ele morreu sem ter filhos, então o irmão desse homem que fosse solteiro deveria casar com aquela mulher para que o primeiro filho deles fosse contado como descendência daquele que morreu sem filhos. Ela cita esse texto bíblico para tentar comprovar essa besteira que ela afirmou. E eu também fiquei pensando, tá bom, mas imagina só agora uma irmã em Cristo que antes da sua conversão a Jesus, né, teve uma vida promíscua, né, mantinha relações sexuais com os vários namorados que ela teve, agora ela se converteu a Jesus, chegou numa igreja, né, conheceu o homem cristão, se casou com ele, teve filhos, e ela ouve agora a Saracheva dizer que o filho que ela teve com o seu marido cristão tem o DNA completamente misturado com todos os homens com os quais ela esteve no passado. Em primeiro lugar, isso é mentira. Não é verdade. O texto que ela cita não comprova isso. Isso não é comprovado pela ciência de forma alguma. Mas imagina a confusão agora na cabeça dessa nossa irmã em Cristo. E do homem também, né? Porque o homem vai pensar, tá bom, mas eu me guardei, eu fui fiel a Deus, eu permaneci virgem até eu conhecer a mulher com a qual eu me casei, e agora o meu filho, o meu filho não é meu filho. Agora o meu filho é filho meu, mas compartilhando junto com todos os outros homens que estiveram com ela antes da conversão. Essa mulher só cria confusão na mente dos crentes. Então, se eu vou te dar uma recomendação aqui. Se o algoritmo do YouTube te recomendar algum vídeo da Saracheva, faça um favor à tua alma. Se você está usando o celular, né, vai estar lá o vídeo recomendado. No lado direito, abaixo do vídeo, tem 3 pontinhos verticais. Clique em cima daqueles 3 pontinhos verticais, vai abrir um menu, e nesse menu vai ter várias opções ali, e clique em Não Tenho Interesse. Para que o algoritmo do YouTube não mais te recomende os vídeos da Saracheva. E se você assistiu, por acaso, algum vídeo dela, para o bem da tua alma, descarte como lixo tudo o que ela falou, porque ela não te deixou mais salvo, mais sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Pelo contrário, ela te emburreceu. Se você acreditou no que ela falou, você não ficou mais sábio para a salvação, você ficou mais burro. Ah, mas não é possível aprender alguma coisa com ela? Sim, é possível. É possível aprender alguma coisa verdadeira com ela, da mesma forma que é possível que um relógio analógico quebrado esteja correto 2 vezes ao dia. Né? Nós temos ali um relógio analógico, né? Se ele estragar, ou se a pilha dele acabar, e a gente não trocar a pilha, se a gente não consertar esse relógio, ele estará certo 2 vezes ao dia. Digamos que ele pare exatamente agora. Ali está marcando 20 horas, 17 minutos e 9 segundos. Digamos que ele pare exatamente agora. Amanhã de manhã, exatamente às 8 horas, 17 minutos e 9 segundos da manhã, ele vai estar certo. Mas 1 segundo depois, ele vai estar errado. 1 segundo antes, ele estava errado.
É possível aprender alguma verdade com a Saracheva, porque até um relógio analógico estragado estará certo 2 vezes ao dia. Mas você não seria tolo a ponto de guiar a tua vida por um relógio analógico estragado, né? Só porque esse relógio estará correto 2 vezes ao dia. Então você tem vários compromissos ao dia e você está usando exatamente um relógio analógico estragado. E você vai se guiar por esse relógio analógico estragado, porque ele estará certo 2 vezes ao dia. De todos os segundos que há durante o dia, são 86.400 segundos. Desses 86.400 segundos, apenas por 2 segundos esse relógio estará correto. Você não será tolo a ponto de se guiar por ele. Então por que você se guiaria pela Saracheva? Se ela é como esse relógio analógico estragado, que está certa apenas uma vez ou outra. Se você quer aprender acerca da vida cristã, sinceramente, em vez de aprender com a Saracheva, aprenda com as pregações que são feitas na tua igreja local. Não que ninguém é perfeito, né? Não existe perfeição, não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe pregador perfeito. Mas, sinceramente, as pregações que são feitas aqui, você sempre pode verificar pela Escritura. Você sempre pode, peraí, aquilo ali eu acho que não está exatamente certo porque a Bíblia diz isso, 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 isso e aquilo. Agora, a Saracheva, ela nunca pede que as pessoas verifiquem se aquilo que ela está dizendo é correto ou não. Não, ela simplesmente fala as besteiras que ela acredita e é isso mesmo. Ela também chegou a falar o seguinte, não, porque é possível que alguém saia do próprio corpo, entre no corpo de alguém, cometa um crime e depois volte para o corpo. Mais ou menos assim, ó, quer ver? Eu saio do meu corpo, entro no corpo do Luiz, cometo uma chacina e depois saio do corpo do Luiz, volto para o meu corpo e o Luiz vai ser preso, porque vai ter imagens do Luiz, né, cometendo a chacina, tudo. Vai ter pessoas que sobreviveram à chacina e vão dizer, não, foi o Luiz que fez, foi o Luiz que fez. Então, eu é que cometi o crime, mas eu cometi o crime usando o corpo do Luiz. E ele é que vai, coitado, ele que vai pagar o... Como se diz. Né? Isso a Saracheva também, supostamente conhecimento do mundo espiritual que ela tem, ela afirma isso. Quando tu vai olhar a Escritura, em algum momento Jesus falou disso. Em algum momento Paulo expressou essa possibilidade. Olha, irmãos, tem que tomar cuidado porque é o seguinte, ó, alguém pode tomar o teu corpo, cometer algum crime e depois é tu que vai pagar o pato. Mas vamos voltar aqui porque eu já perdi muito tempo com a Saracheva. Ainda que a crítica que fazemos soe pedante e elitista aos que usam uma linguagem imprecisa e descuidada para tratar do que concerne a Deus, é necessário afirmar que o homem, que nós citamos o princípio desse sermão, está completamente errado ao afirmar que algumas canções detêm o poder de nos conectar a Deus. A música, sim, deve ser usada no culto a Deus. A palavra de Deus ordena que a música seja usada no culto a Deus. Mas em nenhum momento a Escritura atribui à música a capacidade de nos conectar a Deus. A razão pela qual a música deve ser usada no culto a Deus não é porque a música nos conecta a Deus. Não é essa a razão. A Escritura jamais atribui isso à música, e conforme Paulo ordena à igreja de Corinto, nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Se não está escrito que a música detém a capacidade de nos conectar a Deus, nós não devemos ir além do que está escrito. Não está escrito, não está escrito. As canções, olha só, as canções que nós entoamos a Deus, em louvor e adoração a Ele, só são aceitas por Deus como louvor e adoração, de fato, apenas se antes de nós as cantarmos, nós já estivermos conectados a Ele por meio de Jesus.
Ou seja, se eu ainda não me arrependi dos meus pecados, se eu ainda não criei em Jesus, se eu ainda não estou conectado a Deus por meio de Jesus, eu posso cantar as canções cristãs mais inspiradas que existem por aí, né? Eu posso entoar todos os 150 salmos que há na Bíblia, e Deus não vai aceitar isso que sai da minha boca como louvor e adoração a Ele. Por quê? Porque não é a música que me conecta a Ele, é Jesus que me conecta a Ele, e eu não posso adorá-lo enquanto eu não estiver conectado a Ele mediante Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, não pela música que te conecta a Deus, não, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Sendo que Deus não vai receber as canções que você oferece a Ele, a menos que antes de você as cantar, você já esteja conectado a Deus mediante Jesus, que é o único mediador entre Deus e a humanidade, segue-se que conforme atesta a palavra de Deus, canção alguma detém o poder de te conectar a Deus. Porque conforme a Escritura afirma, o único que detém esse poder é Jesus. E porque Jesus é o único que pode conectar pecadores humanos ao Deus Santo? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade? É simples. Para mediar uma relação entre duas partes díspares, entre duas pessoas que diferem entre si, é necessário que o mediador tenha algo em comum com ambas as partes. Porque se ele tiver algo em comum apenas com uma das partes, a mediação não será de fato mediação, né? Ele vai estar apenas ao lado da pessoa com a qual ele tem algo em comum. É mais ou menos como naquele seriado de comédia Eu, a Patroa e as Crianças. Tem um episódio lá que a Jay decide que há um problema no casamento e ela diz, não, a gente tem que ir lá pro doutor tal para fazer terapia de casal. Aí eles vão para lá e o terapeuta de casal só concorda com a Jay. Ela só concorda com o que a mulher tem a dizer, ainda que aquilo que ela esteja afirmando esteja completamente errado. Quando o Michael afirma algo que estava correto, o terapeuta, não, ele só fica do lado da Jay, ou seja, ele está servindo como mediador, mas ele só tem algo em comum com a mulher, ele não tem nada em comum com o marido, ou seja, ali de fato não está ocorrendo mediação nenhuma. Então, para haver uma mediação, para mediar uma relação entre duas partes díspares, entre duas pessoas que diferem entre si, é necessário que o mediador tenha algo em comum com ambas as partes, sendo capaz de identificar-se tanto com um como com o outro. Jesus é o único que pode mediar a relação entre Deus e a humanidade, exatamente porque Jesus tem algo em comum com Deus. Jesus é divino. Jesus é tão divino quanto Deus o Pai. Então ele tem isso ele tem em comum com Deus. E o que Jesus tem em comum conosco? Ele é homem. Ele é humano, como nós somos humanos. Então Jesus está exatamente no meio ali. Jesus tem algo em comum com Deus e Jesus tem algo em comum conosco. Ele é o Deus homem. É por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Além disso, o fato de que Jesus, sendo homem, semelhante a nós, com exceção do pecado,
Ele se identificou com os pecadores, em primeiro lugar, a ser batizado por João, né? João pregava o batismo de arrependimento. Jesus era a única pessoa que jamais precisava se submeter ao batismo de João, porque Jesus não tinha razão para se arrepender, mas Jesus foi lá e se identificou com os pecadores, sendo batizado, e Jesus ainda mais se identificou com os pecadores ao morrer na cruz, debaixo da maldição da lei de Deus, pelos pecados que ele jamais cometeu, pelos pecados que nós cometemos. É por isso que ele é o único que pode mediar a nossa relação com Deus, é por isso que ele é o único que pode nos conectar a Deus. Esse conceito errôneo e francamente herético de que há canções que nos conectam a Deus surge a partir da ideia, que é igualmente errônea e herética, de que a união entre Deus e o seu povo é uma conexão meramente emocional e sentimental, uma conexão fundada em sentimentos e emoções, vivenciada e desfrutada apenas no nível superficial e transitório dos sentimentos e emoções do indivíduo. Partindo dessa ideia anticristã, o indivíduo sente-se perto de Deus unicamente quando ele experimenta sentimentos e emoções positivos. Ele se sente perto de Deus quando ele experimenta sentimentos e emoções positivos. Mas logo que esses sentimentos e emoções positivos dão lugar a sentimentos e emoções negativos, essa pessoa sente-se longe de Deus. É precisamente a este tipo de indivíduo que Jesus se refere na parábola do semeador, ao citar aqueles que foram semeados em solo rochoso. Aqueles que foram semeados em solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas como o solo é rochoso, aquela planta que nasceu, ela não tem raiz, né? A raiz dela não é muito profunda. É uma raiz apenas superficial. Aquela pessoa vive apenas no nível das suas emoções, apenas no nível dos seus sentimentos. Então, enquanto tudo está bem, ela está bem. Enquanto está tudo dando certo na vida dela, ela se sente perto de Deus, ela se sente abençoada por Deus. Mas quando as coisas começam a dar errado, aqui e ali, toda aquela alegria que ela sente começa a ser substituída pela tristeza da aflição. E agora ela se sente afastada de Deus. E ela se sente tão afastada de Deus que ela se escandaliza e se desvia. Por quê? Porque para ela, o relacionamento dela com Deus tinha como base apenas sentimentos e emoções. Enquanto a minha vida estava bem, eu estava alegre com Jesus. Mas agora que a minha vida não está tão bem assim, algumas coisas ruins aconteceram ali, e eu não estou gostando dessas coisas ruins, eu estou apreensivo, eu estou nervoso, eu estou triste, de repente até eu estou apavorado, né? Existem situações que nos deixam apavorados, né? E essa pessoa, como ela considera que o relacionamento com Deus, que ela tem com Deus, ocorre apenas no nível das emoções e sentimentos, ela se sente longe de Deus, ela pensa, quer saber? Já que eu estou longe de Deus, eu vou cortar relações com Deus. Eu vou me afastar de Deus. Eu vou desviar. A Escritura, no entanto, é clara ao afirmar que a união entre Deus e o seu povo é uma união pactual. Uma união pactual, selada e firmada com o sangue que Jesus derramou na cruz a favor dos seus. Não é uma relação que ocorre ou que é vivenciada no nível dos sentimentos e emoções. Não. É uma relação pactual e esse pacto foi firmado pelo sangue que Jesus derramou.
Porque se de fato a união entre Deus e o seu povo fosse meramente uma conexão emocional e fundada em sentimentos, sentimentos e emoções negativos que resultam das aflições e tribulações da vida seriam suficientes para afastar qualquer um de Deus. Mas é precisamente porque a união entre Deus e o seu povo é uma união pactual, selada e firmada com o sangue de Jesus, é precisamente por causa disso que nem mesmo as dificuldades e tribulações da vida, nem os sentimentos e emoções negativos que resultam dessas dificuldades e tribulações são capazes de afastar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme Paulo se expressa em Romanos 8. Né? Olha só, se o relacionamento de Deus com o seu povo ocorresse com base em sentimentos e emoções, Paulo jamais poderia ter escrito o que ele escreveu. Né? Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso quer dizer, então, que vai estar tudo certo na minha vida? Não necessariamente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mas Paulo está dizendo aqui que tudo vai dar certo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o relacionamento de Deus com o seu povo estivesse fundamentado em emoções e sentimentos, Paulo jamais poderia ter escrito isso. Porque a partir do momento que você começa a enfrentar tribulações, perigos, fome, perseguição, nudez, espada, a partir do momento que você percebe que você nada mais é do que uma ovelha sendo levado para o matadouro, a partir do momento que você percebe que você tem que enfrentar a vida, a morte, anjos, principados, coisas do presente e do porvir, você tem que enfrentar a altura, a profundidade e toda e qualquer outra criatura. Se fosse fato que a tua relação com Deus estivesse fundamentada em sentimentos e emoções, bom, há muito você teria sido afastado de Deus. Muitos cristãos professos, infelizmente, em vez de abraçarem e confessarem a verdade bíblica de que a sua união com Deus é uma união pactual, firmada e selada com o sangue de Jesus, muitos cristãos professos, infelizmente, temem em afirmar uma conexão meramente emocional e sentimental com Deus. Não é surpresa, então, que um comunicador que se afirma cristão, contrariando Jesus, o Evangelho e a Escritura, afirma haver músicas que detêm o poder de conectá-lo a Deus. Por que ele faz essa afirmação? Bom, ele faz essa afirmação exatamente porque existem músicas que levam ele a sentir determinados sentimentos e emoções. Existem músicas que deixam ele alegre. Existem músicas que deixam ele animado. Existem músicas que trazem paz ao coração dele. E como para ele o seu relacionamento com Deus tem como fundamento precisamente os seus sentimentos e emoções, essas músicas dão a ele a impressão de que ele está mais perto de Deus. Por quê? Porque ele está se sentindo alegre. Ele se sente mais perto de Deus porque ele está sentindo alegria. Ele se sente mais perto de Deus porque ele está sentindo paz, tranquilidade. Ele deixou de se preocupar com todos os problemas que ele tem na vida. Ele se sente mais perto de Deus porque a música trouxe alegria, paz, tranquilidade ao coração dele.
não porque Jesus morreu a favor dele. Em contrapartida, outras músicas vão fazer com que esse indivíduo se sinta mais longe de Deus, né? Porque se aquilo que me aproxima de Deus é a música e determinadas músicas apenas, isso quer dizer que outras músicas me afastam de Deus. É fácil verificar que uma parte considerável daqueles que se afirmam cristãos evangélicos rebaixa o fundamento da união de Deus com seu povo a meros sentimentos e emoções. É fácil verificar isso. Basta que você analise a letra da maior parte das músicas cristãs compostas supostamente para serem usadas no culto a Deus. A maioria esmagadora dessas músicas, ao tratarem do amor de Deus pelo seu povo, definem este amor como mero sentimentalismo e emocionalismo. Exemplo, eu vou dar um exemplo desse sentimentalismo e emocionalismo. Você pode procurar a música em inglês How He Loves, do John Mark Macmillan. Ela foi traduzida pelo Diante do Trono como Me Ama. Então, se você não sabe inglês, procure simplesmente, coloque lá Diante do Trono Me Ama, que é uma tradução que o Diante do Trono fez. Você vai verificar como a letra dessa música, tanto a original em inglês como também a tradução em português, descreve o amor de Deus pelo seu povo e o amor do povo de Deus por Deus apenas em termos de sentimentos e emoções. Em inglês, How He Loves. Em português, Me Ama. Me ama. Literalmente seria Como Ele Ama. Uma tradução, literalmente, Como Ele Ama, How He Loves. Tá? Mas a versão é Me Ama. Tá? Você vai verificar que a letra dessa música, ela define o amor de Deus, ela descreve o amor de Deus pelo seu povo e o amor do povo de Deus por Deus como mero sentimentalismo e emocionalismo. Você vai encontrar na letra dessa música expressões bíblicas e teológicas. Sim, você vai encontrar. Mas se você analisar como essas expressões bíblicas e teológicas são usadas ao longo da letra, você vai perceber que elas são usadas de forma descontextualizada e com sentido diverso do seu sentido bíblico e teológico. Paulo, por outro lado, quando vai descrever o amor de Deus pelo seu povo, em vez de rebaixar este amor a meros sentimentos e emoções, cita o sacrifício de Jesus a favor dos pecadores como seu fundamento. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 6 a 8. Paulo não rebaixa o amor de Deus a sentimentalismos e emoções e emocionalismo, né? Não. Paulo diz: a prova maior do amor de Deus é Jesus morrendo na cruz, quando nós estávamos naquele estado mais oposto que poderia ser agradável a Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Para quem considera que a união entre Deus e o seu povo não é uma união pactual firmada e selada pelo sangue de Jesus, mas uma mera conexão sentimental e emocional, faz todo sentido compor, cantar, gravar e traduzir uma canção que rebaixa o amor de Deus pelo seu povo a meros sentimentos e emoções. E a propósito, o compositor dessa canção, John Mark Macmillan, num podcast, ele se colocou como defensor das práticas sexuais daquele pessoal que usa metade do alfabeto para se identificar. E vocês sabem do que eu estou falando, de quem eu estou falando, né? Isso não deveria trazer nenhuma surpresa. Sabe por que não? Porque o argumento do pessoal LGBT
é um argumento que usa puro emocionalismo e sentimentalismo. Então, faz todo sentido que um indivíduo que, mesmo professando fé em Jesus, considera que a sua conexão com Deus não passa de emoções e sentimentos, faz todo sentido que esse indivíduo seja enganado pelo sentimentalismo e emocionalismo do pessoal que defende a ideologia LGBT. Faz todo sentido. E essa canção, Me Ama, é apenas um exemplo dentre inúmeras canções ditas cristãs que apresentam a união de Deus com seu povo como uma mera conexão sentimental e emocional. E você pode fazer teste, você pode pegar aquelas letras das músicas cristãs de maior sucesso nos últimos anos e você vai verificar que, se não todas, a maioria delas faz precisamente isso. A maioria delas apresenta a união de Deus com o seu povo como uma mera conexão sentimental e emocional. E mesmo quando quando essas canções citam a morte de Jesus, elas fazem isso sem a significação teológica que a Escritura atribui à morte de Jesus. Mesmo quando elas citam a morte de Jesus, elas convertem o sacrifício de Jesus em mero sentimentalismo e emocionalismo. Como uma determinada música do Hillsong United, uma tradução literal de uma partezinha da letra é: Jesus não suportou o céu sem mim. Por isso, então, ele veio até aqui para morrer em meu lugar. Quer dizer, olha só, não está falando da morte de Jesus pelos meus pecados, né? Não, é mais ou menos como aquele homem que ele ama tanto aquela mulher que ele não suporta mais a sua vida, viver a sua vida sem aquela mulher. Por isso ele vai lá e propõe casamento a ela. Então, Jesus assim, tem esse amor assim meloso por mim, tão grande, que ele não suportou o céu sem mim. Por isso ele veio para morrer em meu lugar. Quer dizer, está citando a morte de Jesus? Sim, está citando a morte de Jesus. Mas não está tratando a morte de Jesus como a Bíblia trata. Né? Está tratando a morte de Jesus como mero sentimentalismo e emocionalismo. E é por essa razão, se você for analisar, obviamente não são todas as igrejas, né? Mas se você for analisar a liturgia e o culto de uma grande parte das igrejas ditas cristãs e aparentemente evangélicas, você vai perceber que o culto dessas igrejas foram pensados não para conduzir as pessoas a adorarem a Deus o Pai mediante Jesus Cristo na comunhão do Espírito Santo. Não. Você vai perceber que o culto dessas igrejas foi pensado simplesmente para mexer com as emoções das pessoas e para fazê-las sentir algo. Tudo que é feito naquele culto é feito para levar as pessoas a sentir algo. Elas têm que sentir alguma coisa. Elas têm que sentir alguma coisa, elas têm que ficar emocionadas. Por isso, então, que grande parte dos cultos está se transformando em mero entretenimento, né? Por quê? Porque a igreja quer fazer o seguinte: eu quero que as pessoas que venham à minha igreja sintam as emoções, os sentimentos que elas sentiam antes quando elas iam no Rock in Rio. Ou antes, quando elas iam no Lollapalooza. Ou quando elas iam em qualquer boate por aí. Né? Eu quero que elas sintam essas emoções. Eu quero que elas sintam emoções e sentimentos da mesma forma que elas sentiam nesses lugares. Porque eu quero que essas pessoas continuem vindo aqui. E continuem, obviamente, não apenas vindo aqui, né? Sempre tem um interesse econômico ali por trás, né? Porque não adianta de nada as pessoas virem, mas não esvaziar a carteira,
Né? Não, tem que vir e tem que esvaziar a carteira. E as próprias pregações, você vai ver, as pregações que têm mais visualizações no YouTube não são aquelas que consideram a verdade do texto bíblico. Não. As pregações que têm maior visualização no YouTube são aquelas que foram pensadas unicamente para mexer com as emoções e os sentimentos das pessoas. Além de Me Ama, aqui, outros exemplos de músicas que priorizam o sentimentalismo e o emocionalismo são aquelas canções do tipo Jesus é o meu namorado. Você já ouviu esse tipo de canção? Jesus é o meu namorado. Que com as suas letras quase explícitas e completamente gays, os seus compositores tratam Jesus de fato como seu namorado, contando coisas do tipo: eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero sentar no teu colo e assim por diante. Quer dizer, uma coisa que uma mulher falaria a um namorado, né? Quero sentar no teu colo, fulano de tal. Jesus é o meu namorado. Completamente gay, né? Porque se um homem já seria impróprio para uma irmã em Cristo ficar cantando para Jesus: Jesus, eu quero sentar no teu colo, Jesus. É completamente impróprio isso, né? Agora, um homem, um homem cantar: ô Jesus, eu quero sentar no teu colo, Jesus. Jesus vai dizer: cara, tu não leu aquilo que Paulo escreveu lá aos Coríntios? Foram no passado efeminados, tem que deixar de ser efeminado, cara. Tem que deixar de ser gay. Nada disso de sentar no meu colo. Além da heresia danosa de substituir Jesus pela música no papel de mediador entre Deus e a humanidade, essa ideia anticristã, ela cria divisões na igreja local. Ela cria divisões. Sabe por quê? Porque, olha só, vamos considerar que nós aqui pensamos, de fato, que a música nos conecta a Deus, tá? Ocorre que, para um grupo dentro da igreja evangélica da perseverança, a música que os conecta a Deus é um tipo de música, tá? De repente é um pop rock tipo Coldplay, tá? É isso que ela... Porque é esse tipo de música que mexe com as emoções dela, então é isso que para ela é o ritmo, o estilo de música, né? O andamento da música, tudo, é isso que para ela conecta ela com Deus. Já outro grupo da igreja evangélica da perseverança vai achar que essas músicas, né, um pop rock tipo Coldplay, é mundana. Não, isso aí não conecta a Deus. O que conecta a Deus de fato são os hinos clássicos da harpa cristã e do cantor cristão. É isso que conecta a Deus. Já outros vão pensar: não. O pop rock tipo Coldplay é superficial demais e os hinos da harpa e do cantor são frios demais. O que conecta as pessoas a Deus são os corinhos de fogo pentecostais. E assim por diante. A igreja local, que deveria encontrar a sua união e unidade em Jesus, se divide em torno de estilos musicais por achar que a música é a música e não Jesus que os conecta a Deus. E a união da igreja local é perdida precisamente porque ao afirmar que a música detém o poder de nos conectar a Deus, a música que me conecta a Deus não é a mesma que te conecta a Deus. Então, quando no culto público eu me sentir perto de Deus, adivinha só? Você vai se sentir longe de Deus. Nós dois deveríamos estar perto de Deus, nós dois deveríamos estar desfrutando da presença de Deus, mas eu me sinto perto e tu te sente longe porque o grupo da igreja resolveu tocar a música que me agrada e aquela que te desagrada. No outro culto, quando eles tocarem aquela música que te agrada e me desagrada, é tu que vai se sentir perto de Deus e eu vou me sentir longe.
Quando de fato, na verdade, nada disso é verdade, né? Se eu e você somos crentes em Jesus, nós dois estamos perto de Deus. Mas nós estamos enganados pensando que essa música aqui, ela não mexe comigo. Sim, a música tem que ser bíblica, obviamente. Mas essa música aqui, ela não mexe comigo. Eu não estou me sentindo perto de Deus. É por isso que as pessoas vão dizer, o culto hoje foi bom, ou o culto hoje foi mal. Quando, na verdade, quando a Escritura trata do culto a Deus, ela nunca fala da possibilidade do culto ser mal ou bom. Se o culto foi prestado em espírito e em verdade, o culto é bom, independente dos sentimentos que as pessoas tiveram durante o culto. Entendeu? Não importa se o pessoal lá do louvor cantou as músicas que eu gosto ou o pessoal do louvor cantou as músicas que eu não gosto. Não importa. Se o culto foi oferecido em espírito e em verdade, foi um culto bom. E note, essa ideia de sentir-se perto ou longe de Deus, ela é completamente antibíblica. Porque, biblicamente falando, estar perto ou longe de Deus não é uma questão de sentimentos e emoções. É uma questão que diz respeito à tua submissão a Jesus ou à tua rebelião contra Ele. Não importa o quão bem você esteja se sentindo, se você se rebela contra Jesus, seria impossível você estar mais longe de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Não importa o quão mal você esteja se sentindo, se você se submete a Jesus, seria impossível você estar mais próximo de Deus. Porque a tua proximidade com Deus é determinada pela tua relação com Jesus. Se a tua relação com Jesus é uma relação de submissão, você se submete ao senhorio de Jesus, você que antes estava longe, foi trazido para perto. Isso aqui eu estou citando Paulo em Efésios 2. Aqueles que estavam longe, Jesus veio e evangelizou para eles a paz. E eles foram trazidos para perto, Paulo afirma em Efésios 2. E eles foram trazidos para tão perto de Deus, que agora eles fazem parte da família de Deus. E assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, não existe isso de sentir-se mais perto ou mais longe de Deus. Porque a tua proximidade com Deus não tem nada a ver com a forma como você se sente. Tem a ver como você se relaciona com Jesus. Todos que se submetem a Jesus fazem parte da família de Deus, sendo irmãos em Cristo. Agora considere essa expressão, irmãos em Cristo. Indivíduos completamente diferentes, com origens distintas e histórias desconexas, se tornam irmãos por terem em comum entre si a sua fé em Jesus e submissão a Ele. Mas quando nós substituímos Jesus pela música, como aquilo que nos conecta a Deus, nós perdemos essa irmandade. Né? Porque nós negamos a unidade que deve haver entre um corpo local de crentes, a unidade que deve haver na igreja local. Porque aquilo que traz unidade é o fato de que não importa a origem e a história dos indivíduos que fazem parte daquela igreja, todos eles têm em comum isso, a sua fé em Jesus, a sua submissão a Jesus. É isso que os aproximou tanto de Deus, a ponto deles fazerem parte agora da família de Deus e serem irmãos, irmãos em Cristo. Mas se já não é mais Jesus que me aproxima de Deus, se já não é mais Jesus que te aproxima de Deus, se é os teus sentimentos, se é as minhas emoções, se é a forma como me sinto quando determinada música está sendo tocada,
Bom, então já não há mais união, né? Porque como eu disse antes, enquanto eu me sinto perto de Deus, você está longe. Enquanto você está perto de Deus, eu estou longe. Não há mais irmandade, não há mais união, não há mais unidade. Eu estou pulando algumas partes aqui do meu manuscrito em função do tempo. Toda a divisão que ocorre na igreja, todo o partidarismo que ocorre na igreja, não passa de estupidez. E a causa dessa estupidez é a estupidez maior de substituir Jesus por qualquer outra coisa. O exemplo que nós estamos dando é substituir Jesus pela música, né? Não é Jesus que me conecta a Deus, não, é a música. A igreja de Corinto substituiu Jesus pelos líderes que eles achavam que eram mais fiéis a Jesus. Então a igreja de Corinto, ela se dividiu em 4 partidos: o partido de Paulo, o partido de Apolo, de Pedro e o partido de Jesus, o partido de Cristo. Né? Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cefas, Pedro, né? E outros diziam, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. É importante ressaltar que esses partidos, eles não foram criados por Paulo, Apolo, Pedro e Jesus. Não, esses partidos foram criados pelos crentes da igreja de Corinto que eram fãs de Paulo, Apolo, Pedro e Jesus. Então, os partidários de Paulo acreditavam que apenas Paulo era fiel a Jesus. Paulo se desviou, Pedro também se desviou. Apenas Paulo é fiel a Jesus. Então nós somos de Paulo. Nós só vamos ouvir a Paulo. Já os partidários de Apolo acreditavam que era apenas Apolo que era fiel a Jesus. Paulo se perdeu, Pedro se desviou. Apenas Paulo era o homem de Deus. E como era de se esperar, os partidários de Pedro acreditavam que era apenas Pedro que era fiel a Jesus. Paulo, de fato, nunca se converteu. E Apolo, coitado, Apolo nunca entendeu direito o caminho. Né? A Priscila e o Áquila tentaram explicar para ele o caminho mais preciso de Deus, mas ele, coitado, nunca entendeu. Então, Paulo não é fiel a Jesus, nem Apolo, apenas Pedro. E o pior partido de todos era o partido de Jesus, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque o partido de Jesus afirmava o seguinte: ninguém é fiel a Jesus. Não há apóstolo, não há ministro que seja fiel a Jesus. Todos eles se perderam. Paulo, Pedro, Apolo, João, Tiago. Todos eles se perderam, todos eles se desviaram de Jesus. Não tem mais ninguém que seja fiel a Jesus. É por isso que eu sou de Jesus. Se é para mim fazer uma coisa, eu quero que Jesus venha pessoalmente aqui, diante de mim, e me fale para fazer alguma coisa, porque eu não vou aceitar a palavra de Paulo, eu não vou aceitar a palavra de Pedro, eu não vou aceitar a palavra de Apolo. Esse era o pior partido de todos. Sim. E ainda assim ele deturpa o que Jesus falou. Né? Ele é um daqueles que criam um Jesus caricato. Ele é um daqueles que cria um Jesus na sua própria mente, um Jesus diferente da Escritura, e prega esse Jesus. Não Jesus da Escritura, não. Prega o Jesus que ele criou na própria mente. Então, a igreja de Corinto substituiu Jesus pelos ministros que, a partir de parâmetros carnais e mundanos, eles achavam ser maiores, melhores, superiores e mais fiéis. Eles fizeram isso.
Eles não substituíram Jesus pela música, não. Eles substituíram Jesus por ministros. Por Paulo, Pedro, Apolo. Eles fizeram isso. Eles usaram parâmetros carnais e mundanos para determinar qual era o ministro, o maior ministro, o melhor ministro, o ministro superior, o ministro mais fiel. E para solucionar esse partidarismo que dividia a igreja de Corinto, Paulo se obrigou a lembrá-los que, sendo que Cristo é que foi crucificado por eles, né, Paulo vai dizer, porventura Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? A resposta óbvia é não. Né? Então, para solucionar esse partidarismo que dividia a igreja de Corinto, Paulo se obrigou a lembrá-los que, sendo que foi Jesus, que é Jesus que foi crucificado por eles, não é possível lançar outro fundamento para a igreja além daquele que já está posto, que é o próprio Jesus. Logo, não faz sentido se dividir em partidos que tomam o nome de Paulo, Apolo e Pedro, visto que Paulo, Apolo e Pedro nada mais são do que servos de Jesus para o benefício da igreja de Corinto. O fundamento é Jesus. Paulo, Pedro, Apolo e qualquer outro são apenas servos do fundamento que já está posto e não pode nem deve ser substituído. Eles são servos de Jesus para o benefício da igreja de Corinto. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, coríntios. Tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Sendo que não é possível lançar outro fundamento para a igreja, além daquele que já está posto, que é o próprio Jesus, segue-se que a ideia representada pelas frases essa música me conecta a Deus, ou aquela música me faz sentir mais perto de Deus, a ideia representada por essas frases não passa de imbecilidade. Porque conforme nós já afirmamos, estar perto ou longe de Deus não é uma questão de sentimentos e emoções, mas da tua submissão ou rebelião a Jesus. Ou do relacionamento pelo qual tu te submete a Jesus, ou então por aquele relacionamento pelo qual tu te rebela contra Jesus. E de fato, estando submetido a Jesus, você estará entre aqueles que Jesus receberá no reino de Deus, conforme Mateus 7, 21 a 23 afirma. Passagem que nós lemos no início dessa mensagem. Finalmente nós voltamos para cá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para ser recebido por Jesus no reino de Deus, não basta se referir a Ele como Senhor. É necessário tê-lo efetivamente como Senhor e se submeter ao senhorio dele. Porque em outro lugar ele exclamou, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu ordeno? Submeter-se ao senhorio de Jesus significa obedecer ao que ele ordena. E o que Jesus ordena é aquilo que foi ordenado por Deus o Pai. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
E qual é a vontade de Deus, o Pai, que Jesus ordena a todas as pessoas em todos os lugares? A vontade é essa: que cessando de fazer o mal que Deus condena na sua lei, todos façamos o bem que Deus ordena na mesma lei. Porque o que me afasta de Deus não são sentimentos negativos, não são emoções negativas. O que me afasta de Deus são as iniquidades que eu cometo, né? Os meus pecados me afastam de Deus. Não é se essa música aí é legal, ela me aproxima de Deus. Essa aqui já não é tão legal, ela não me faz sentir perto de Deus. Essa música me faz sentir longe de Deus. Não, não é a música que te aproxima ou te afasta de Deus. A música não te aproxima nem te afasta de Deus, porque aquilo que te afasta de Deus é o pecado. Aquilo que te aproxima de Deus é Jesus. O que te afasta de Deus é o pecado. Então a vontade de Deus, o Pai, que Jesus ordena a todas as pessoas em todos os lugares, é esta: que cessando de fazer o mal, né? Onde é que está aqui no versículo 23, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a iniquidade afasta o indivíduo de Jesus. É por isso, então, que a vontade de Deus, que deve ser feita e que foi ordenada por Jesus a todas as pessoas em todos os lugares, é que, cessando de fazer o mal, cessando de fazer essa iniquidade que Deus condena na sua lei, todos façamos o contrário. Todos façamos o bem que Deus ordena na sua lei. Nós chegamos a essa conclusão quando percebemos que iniquidade, essa tradução aqui em português, iniquidade, ela traduz uma palavra grega chamada anomia, um substantivo grego chamado anomia. Nomia é uma derivação de nomos, que significa lei. E a é o prefixo de negação, sem lei. A pessoa que é caracterizada pela anomia é aquela pessoa que vive sem lei. Ou, como a gente poderia também se referir a um fora da lei, né? Um bandido, alguém que vive fora da lei. Submeter-se ao senhorio de Jesus, então, implica cessar com a prática do mal condenada pela lei de Deus. Eu estava até agora vivendo sem lei. Eu estava vivendo fora da lei de Deus. Eu devo cessar com esse comportamento fora da lei. Eu não devo mais ser um fora da lei. Eu não devo mais ser um iníquo. Eu devo ser alguém que, cessando com o mal que Deus condena na sua lei, eu devo fazer o bem que Deus ordena na sua lei. Mas é impossível que um pecador como eu obedeça à lei da forma como Deus ordena que ela seja obedecida, né? De que forma Deus ordena que a sua lei seja obedecida? De forma perfeita e de forma completa, né? Tiago vai dizer que de nada adianta eu, por exemplo, não cometer adultério, mas cometer homicídio. Porque o mesmo Deus que proibiu o adultério também proibiu o homicídio. E Tiago conclui então que aquele que tropeça num ponto da lei, ele se torna culpado de todos os pontos da lei, né? Ele desobedeceu um mandamento aqui, é o equivalente a desobedecer todos os mandamentos, porque a lei de Deus é tão indivisível quanto o próprio Deus. Esse é o argumento dele, né? O mesmo Deus que ordenou isso, também ordenou aquilo. É o mesmo Deus.
E se esse Deus não pode ser dividido, a lei que ele expressou também não pode ser dividida. Então, alguém que seja pecador como eu, como todos nós somos, né? Eu não vou conseguir obedecer à lei de Deus como Deus ordena que ela seja obedecida, porque Deus ordena que ela seja obedecida perfeitamente, na sua plenitude, em todos os seus mandamentos, desde o menor deles até o maior. Porque todo aquele que não confirmar as palavras dessa lei, obedecendo cada uma delas, será maldito. E Paulo cita isso em Gálatas 3. Maldito todo aquele que não confirmar todas as palavras dessa lei, cumprindo-as. Ou seja, se eu conseguir cumprir 99% das palavras da lei de Deus, mas falhar em 1%, eu sou maldito. Conforme Tiago, eu desobedeci apenas 1%, mas eu me tornei culpado do 100%. Né? Então, que esperança há para alguém como eu? Que esperança há para alguém como você? Que esperança há para alguém como os teus familiares, amigos, vizinhos desconhecidos? Deus, através de Jesus, nos ordena que nós cessemos com o mal e que nós façamos o bem. Mas nós estamos vendidos sob o pecado. Né? Para usar a linguagem de Paulo em Romanos 7, eu até quero fazer o bem, mas quando eu vejo eu estou fazendo o mal. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Exclama Paulo em Romanos 7. Quem é que vai me livrar dessa morte que está no meu corpo? Que eu vejo agindo através dos meus membros? Né? Quando eu vejo, a minha boca já está falando mal de alguém. Né? Ou os meus dedos já estão falando mal de alguém. Né? No WhatsApp e assim por diante, estou usando o WhatsApp para falar mal de alguém. Quando eu vejo, eu já estou olhando para alguma mulher com um olhar impuro. Quando eu vejo, eu já estou cometendo todos os pecados que Deus proíbe. Que esperança pode haver para alguém como eu e como você? Que esperança pode haver para alguém como os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos? A única esperança que há é Jesus. Porque Jesus cumpriu com perfeição a lei de Deus. Jesus obedeceu com perfeição a lei de Deus. E Jesus, depois de ter obedecido com perfeição a lei de Deus, ainda morreu debaixo da maldição da mesma lei, da maldição da aliança. De modo que ele conquistou tudo aquilo de bom que a lei de Deus promete, ele conquistou tudo aquilo de bom que a lei de Deus, que a aliança de Deus promete, e ele afastou de nós tudo aquilo de mal que Deus usa para nos ameaçar, caso pequemos contra ele. Ele conquistou todas as bênçãos e ao mesmo tempo ele afastou toda a maldição, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, a nossa única esperança é Jesus. É necessário que nós tenhamos a Jesus. É necessário que nós estejamos submetidos a Jesus. Mas como alguém se submete a Jesus? Bom, alguém se submete a Jesus arrependendo-se dos seus pecados e crendo nele. Conforme o próprio Jesus afirma ou ordena no início do seu ministério, né? Logo depois de ter sido batizado por João Batista, logo depois de ter sido ungido pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo desce sobre Jesus como pomba. Logo depois de ter sido apontado pelo Pai como seu filho, né? A voz do céu vem e diz: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Logo depois disso,
Jesus vai pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, e depois de vencer a tentação, Jesus vai para Galiléia pregando o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, Jesus afirma e ordena: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Para pecadores como nós, a nossa obediência à lei será aceita a Deus somente se ela for realizada tendo como fundamento único este arrependimento de pecados e fé em Jesus. E sendo realizada, sendo essa nossa obediência à lei de Deus realizada tendo como fundamento único este arrependimento e fé em Jesus, a nossa obediência será aceitável a Deus, não no sentido de ser aceitável como um mérito. O fulano de tal obedeceu, ele está ganhando pontos comigo. Não. A nossa obediência é aceitável a Deus como frutificação da salvação que nós anteriormente recebemos. Antes do meu arrependimento de pecados e fé em Jesus, mesmo a minha obediência era condenável diante de Deus. Sabe por quê? Porque não é que você falava a verdade por entender que era errado mentir. Não. Você falava a verdade porque era conveniente você falar a verdade. Então, aparentemente você estava obedecendo a Deus, né? Mas você de fato não estava obedecendo a Deus. Se fosse conveniente mentir, você mentiria. Ocorre que naquela circunstância, a verdade era conveniente. Então, pronto, você falou a verdade. Então você vai dizer, eu não pequei contra Deus. Deus está no céu irado contra ti, porque Deus sabe que se fosse conveniente a mentira, você mentiria. Ou, de repente, você falou a verdade porque você sabe que a verdade machucaria aquela pessoa. Você estava a fim de machucar ela. Então você falou algumas verdades para a pessoa. Você não mentiu. Você falou a verdade. Mas você falou a verdade para machucar, para ferir, para espizinhar a pessoa. Então, antes da tua conversão a Deus, a Jesus, mesmo a tua obediência te condenava diante de Deus. E mesmo que a tua obediência de fato, eu não vou mentir. Porque mentira tem perna curta, né? O que adianta eu mentir agora, depois quando eu descobrir que eu menti vai ficar pior para mim? Né? É melhor eu falar a verdade agora, eu vou me sentir envergonhado, mas eu vou me sentir envergonhado nesse contexto pequeno. Depois, quando descobrirem a minha mentira, eu vou ficar envergonhado, mas um monte de outras pessoas vão tomar conhecimento. E daí eu vou ficar envergonhado na frente de todas elas. É melhor eu me sentir envergonhado aqui, diante dessa pessoa, sozinho, do que diante de um monte de pessoas. Então, de fato, você pensou, não, eu vou falar a verdade. O problema é que esse falar a verdade te condena quando depois você está passando na rua e vê uma mulher te dando bola e vai lá e tem uma relação com ela. Porque você está sendo obediente de forma seletiva. Né? Então, mesmo aquela obediência sincera te condena. Porque logo depois de ter obedecido, você desobedeceu. A obediência só é aceitável a Deus quando ela é feita tendo como base o arrependimento de pecados e fé em Jesus. Porque agora eu estou obedecendo, você está obedecendo como frutificação da salvação que você recebeu, que nós recebemos. E ainda que a obediência não seja perfeita, né? Ainda que a gente está obedecendo, mas não é uma obediência perfeita. Deus ainda assim aceita como frutificação. Ainda é aceitável a Deus essa obediência imperfeita. Por causa da perfeição da obediência de Jesus. Por causa da perfeição da obediência que Jesus, que
torna aquela minha obediência imperfeita aceitável a Deus. Pelo fato de que essa minha obediência imperfeita está sendo realizada como frutificação da salvação que Jesus concedeu a mim. É por essa razão que, ao pregar o Evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, você deve pregar o Evangelho como um mandamento a ser obedecido por todos eles, e não como um mero convite passível de rejeição, conforme nós demonstramos longamente na pregação passada. Aliás, se você quer entender por que deve pregar o Evangelho como mandamento a ser obedecido e não como um convite passível de rejeição, é necessário que você ouça a última pregação. Naquela pregação, nós começamos a justificar o porquê de, nas várias pregações feitas com base no Salmo 40, nós usamos proposições tais como: ordene que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos façam isso e aquilo. Alguém achou estranho esse tipo de linguagem? Ordenar. Como assim ordenar? Como assim ordenar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos façam isso e aquilo? Como assim ordenar que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus? Ocorre que a pregação fiel do Evangelho é exatamente essa. É a pregação que ordena. E, obviamente, nós não vamos aqui tratar de tudo que nós tratamos na pregação passada, porque, se fosse isso, nós não sairíamos daqui no dia de hoje. A gente só sairia depois da meia-noite. Né? E aquele relógio ali, ele não está quebrado. Aquele relógio analógico ali, ele não está quebrado, ele está funcionando. Ele está me dizendo que está perto da hora de terminar a pregação. E na última mensagem, nós prometemos aquilo que nós não cumprimos. Nós prometemos que na pregação de hoje, continuaríamos o que foi começado na pregação passada, que é demonstrar exatamente que não há nenhuma contradição entre a salvação evangélica concedida unicamente pela graça de Deus manifestada em Jesus e o mandamento duplo do Evangelho que ordena a todos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus. E nós prometemos que, ao demonstrar isso, ao demonstrar que não há nenhuma contradição entre uma e outra coisa, nós esboçaríamos o Evangelho que deve ser pregado por você. Mas talvez você pense: não há necessidade de esboçar o Evangelho que deve ser pregado por mim. Talvez você pense: por que alguém que afirma crer em Jesus? Por que alguém afirma crer no Evangelho precisaria ter o Evangelho esboçado, explicado a minúcias, para que então eu o pregue? Né? Qual a necessidade disso? Nós demonstramos nessa pregação que comunicadores evangélicos, compositores cristãos e até mesmo igrejas e pastores entendem Jesus e o Evangelho de forma muito errada. Talvez você pense: é impossível que alguém que afirma crer em Jesus, é impossível que alguém que afirma crer no Evangelho entenda Jesus e o Evangelho de forma errada. Pois eu te mostrei que não é impossível. Na verdade, é muito provável que isso ocorra. Comunicadores, pessoas que se propõem a tratar de assuntos que dizem respeito a Deus, ensinando seus irmãos em Cristo no YouTube. Pessoas que detêm audiências enormes. Influencers, comunicadores, cristãos, demonstram entender Jesus de forma errada. Pessoas que se afirmam evangélicas demonstram entender o Evangelho de forma errada. É por essa razão que eu fiquei ao mesmo tempo triste e irritado ao ouvir aquele indivíduo afirmar que há canções que o conectam a Deus.
ou que detém o poder de nos conectar a Deus. Eu fiquei triste e eu fiquei irritado. Sabe por quê? Porque com essa afirmação, tanto esse comunicador quanto a sua audiência, porque eu fui verificar os comentários. Eu sempre gosto de verificar os comentários dos vídeos que eu assisto. E eu fui verificar os comentários. Nenhum comentário disse: desculpe, irmão, mas o irmão está errado. Não é a música que nos conecta a Deus, é Jesus. Todos os comentários dizendo que bênção. É isso mesmo, eu também senti isso, irmão. A mesma coisa com os comentários dos vídeos da Saracheva. Que sabedoria essa mulher tem para falar acerca dos mistérios de Deus, os mistérios do reino do Espírito. E eu fico lendo esses comentários e eu fico ao mesmo tempo triste e irritado. Porque eu fico pensando, bom, está explicada a razão pela qual o IBGE mostra que a população que se diz cristã evangélica está crescendo? Mas, de fato, o Brasil está cada vez pior, porque o oposto deveria ser o contrário, né? Deveria ser o seguinte: quanto mais cristãos verdadeiros, melhor a nação deveria ser, né? Quanto mais pessoas, quanto mais brasileiros servindo a Jesus de forma fiel, melhor o Brasil deveria ser. Mas o que a gente percebe é que quanto mais pessoas afirmam crer em Jesus, pior o Brasil fica. Bom, está explicado. Basta ver os vídeos da Saracheva. A mulher está falando loucuras do ponto de vista bíblico e está lá as pessoas dizendo: louvado seja Deus por essa mulher. Que sabedoria essa mulher tem. Está explicada a razão. Aqueles que afirmam crer em Jesus não entendem nada de Jesus. Não sabem nada de Jesus, entenderam errado Jesus. É mais ou menos como um personagem da história da igreja. Marcião. Tem uma série de vídeos no YouTube que trata acerca da história da igreja. E o cara que narra esses vídeos, né? O cara que estava dando essa aula de história da igreja, ele é um cara que ele gosta de fazer piadas, é um cara bem engraçado, né? E ele cita um comentário que alguém fez acerca desse Marcião, né? Porque esse Marcião, supostamente, é o cara que melhor entendeu Paulo, né? O cara que na história da igreja ninguém entendeu tão bem Paulo quanto Marcião. E o comentário que o cara fez, que um determinado comentarista fez, foi o seguinte: de fato, ninguém entendeu tão bem Paulo como Marcião. E Marcião entendeu tudo errado. Quer dizer, as pessoas estão entendendo Jesus tudo errado. Obviamente não é apenas culpa das pessoas, é culpa daqueles que se propõem a pregar Jesus, né? Uma grande parcela de culpa cai sobre as igrejas e os pastores, que não estão pregando de forma correta, né? Mas ainda assim permanece o fato de que uma boa parte das pessoas que afirmam crer em Jesus entendem Jesus de forma errada. E é por isso que eu fiquei triste e irritado. Porque esse comunicador, tanto esse comunicador quanto a sua audiência, demonstram ter um conhecimento deficitário de tudo o que Jesus é e de tudo o que Jesus conquistou para o seu povo. Eles demonstram ter um conhecimento insuficiente do Evangelho. E nunca é um bom sinal quando aqueles que se afirmam cristãos demonstram ter um conhecimento deficitário da pessoa pela qual eles se chamam, né? Eles são cristãos, eles se chamam pelo nome de Cristo, por isso são cristãos. Mas há algo de muito errado quando aqueles que se chamam cristãos têm um conhecimento deficitário de Cristo. Nunca é um bom sinal quando aqueles que se afirmam evangélicos demonstram ter um conhecimento insuficiente
do evangelho, né? Porque como alguém pode ser evangélico tendo um conhecimento insuficiente do evangelho? Como alguém pode ser um cristão tendo um conhecimento deficitário de Cristo? Quando aqueles que se afirmam cristãos evangélicos demonstram ter um conhecimento deficitário e insuficiente do Evangelho e do próprio Jesus, entendemos que mais do que qualquer outra coisa, se faz necessário que todos tenhamos um entendimento adequado do Cristo e do Evangelho no qual cremos. Então, se Deus permitir, na próxima mensagem, nós vamos cumprir o que foi prometido na última e não foi cumprido nessa. E não foi cumprido nessa exatamente porque, de repente, aqueles que estiveram aqui na semana passada pensaram, não, nós não precisamos de um esboço do Evangelho, porque é impossível que alguém que creia no Evangelho tenha entendido o Evangelho de forma errada. É impossível que alguém que afirma crer em Jesus tenha entendido Jesus de forma errada. Pois bem, existem exemplos e mais exemplos de pessoas que afirmam crer em Jesus, de pessoas que afirmam crer no Evangelho, e ainda assim entenderam Jesus e o Evangelho de forma errada. Então essa pregação foi digamos assim, foi para demonstrar a necessidade que nós temos de fato, esboçar o Evangelho e entender o Evangelho no qual cremos, entender o que Jesus, de fato, conquistou para nós, né? Porque, de fato, se eu não entendo que é Jesus que me conecta a Deus, realmente eu vou dizer que é a música que me conecta a Deus. Sem perceber que, ao fazer isso, eu estou negando a Jesus, eu estou esvaziando a cruz de Cristo. Eu estou dizendo que Jesus morreu em vão. Porque se a música que me conecta a Deus, então por que Jesus precisaria morrer? Não é? Se a música, se é alguma coisa além de Jesus que me traz para perto de Deus, então Jesus não precisaria ter nascido neste mundo e morrido da forma como ele morreu. Então, se Deus permitir, na próxima mensagem, nós vamos cumprir o que prometemos na última, mas não foi cumprido nessa. Mas até lá, até a semana que vem, para que você não fique sem uma lição de casa, ordene que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, porque Jesus receberá no reino de Deus apenas aqueles que se submetem ao seu senhorio. E a prova de que alguém se submeteu ao seu senhorio é deixar de praticar o mal e fazer a vontade de Deus. Até lá, até que você tenha acesso a um esboço do Evangelho, faça isso. Ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, porque Jesus receberá no reino de Deus apenas aqueles que se submetem ao seu senhorio, e isso é demonstrado através da cessação da prática do mal e do fazer a vontade de Deus, fazer o bem que Deus ordena na sua lei. Amém.